Saint-Martin escreveu mais de 30 livros, mas em português nós temos uns 8 ou 10. Cadê esses livros? Que livros são esses? Vamos ver nesse vídeo. Ele falou sobre números, falou sobre Kabbalah, falou sobre como usar as ideias para conhecer a si mesmo. Sim, bastante coisa. E disse que não queria escrever. Mas acabou escrevendo mais de 30 livros. E depois disso, muitos livros foram escritos sobre o seu pensamento. Vamos olhar isso de perto. Como esse pensamento evoluiu e como essas obras foram escritas e quais são elas. Foi-me demonstrado que há muitos tipos de verdades. Recebi algumas que eu não podia dizer a alguns. Recebi algumas que eu podia dizer a muitos. E recebi algumas que eu podia dizer a toda a gente. Os livros parecem-me ser apenas as janelas do templo da verdade, e não a porta, pois apenas mostram as coisas aos homens, mas não lhes dão essas coisas. Ora, os homens estão num estado de languidez e de indiferença que não basta iniciá-los, a menos que sejam forçados a serem conduzidos. Não basta atraí-los. É preciso puxá-los como carros pesados e inertes. Por isso, o reparador, que era o caminho, não fez livros, mas subiu na cruz a fim de atrair e puxar tudo para si. Não podemos ler a nós mesmos senão no próprio Deus e compreender-nos a não ser em seu próprio esplendor. Esse é Homo, página 19. Os livros que fiz foram apenas para incentivar os leitores a deixarem para lá todos os livros, sem exceção dos meus. O livro da natureza é o homem, e o livro do homem é Deus. Se não tivéssemos deixado de ler com cuidado no nosso modelo, a natureza não teria deixado de ler em nós, o homem de desejo. É no homem que devemos escrever, pensar e falar. Não no papel, no ar e nos desertos onde só encontramos feras que não nos ouvem, ou lobos que irritamos ou que nos devoram. Louis-Claude Saint-Martin inicia sua carreira literária percebendo que nas instruções que ele dava aos Earls Cohen de Lyon, ele precisava colocar por escrito em um livro para combater o materialismo de alguns escritos que estavam acontecendo na Europa, para combater ali um iluminismo materialista. Então ele resolve escrever o Livro dos Erros e da Verdade, e ele é publicado por um filósofo desconhecido. Nos livros posteriores, que vamos citar agora, ele vai começar a assinar pelo autor dos Erros e da Verdade. Há uma corrente que tentou apagar esse livro e dizer que Louis-Claude Saint-Martin não o escreveu, porque era um livro de rebeldia, que era um livro de um crítico, e quiseram apagar também isso da história. Mas hoje está mais que comprovado, o próprio Louis-Claude Saint-Martin afirma que foi ele que escreveu e os motivos que o levaram a tal livro. Para mim é um dos melhores livros, porque é um livro que traz um Saint-Martin muito mais próximo de todos nós, e que quando eu quero buscar alguma orientação, às vezes, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre a política, não que ele vai responder o que está acontecendo hoje, mas ele nos faz sair daquela ideia e ir para a essência de muitas crises na sociedade, na política, na religião, e é isso que ele coloca nesse livro, que para mim é um dos sensacionais. Muita gente não gosta do Louis-Claude Saint-Martin, mas esse livro, para mim, por estar inclusive até mais perto da humanidade dele, né, ele se torna assim um farol muitas vezes e me esclarece. Algumas coisas eu discordo e outras eu acho que são muito iluminadoras sobre muitos casos que a gente vê ainda nos dias de hoje nos telejornais. O Livro dos Erros da Verdade, ele foi publicado na língua portuguesa pela editora da Morgue e também há outras traduções em português, mas muito poucas, mas que eu até dar uma olhadinha assim na Amazon. O valor dele na editora da Morgue eu não sei quanto tá, nem sei se está disponível no catálogo, porque eu também não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no YouTube e pode desatualizar.
tá? Também não sei se ele é restrito só para os membros da tradicional ordem martinista ou se ele é aberto para quem quiser comprar. Então eu peço que vocês se informem ou que esperamos aí que alguém também traduza e disponibilize para o público conhecer melhor esse lado legal, mais humano do Louis-Claude Saint-Martin. Ou se ele estiver disponível lá na loja virtual, que as pessoas possam comprar. E se ele não estiver disponível, se for só restrito ao pessoal que for membro da MORC e também afiliado à Tom, aí cabe à instituição, né? Resolver isso, saber como disponibilizar um livro para o público. Porque na grande loja dos Estados Unidos, se não me engano, dá para fazer download gratuito online e em PDF, mas está em inglês. E também não sei por quanto tempo a grande loja americana vai disponibilizar isso. Ok? Se quiser eu vou deixar o site aqui embaixo. E ele escreve o quadro natural, né, ou a tábua natural das relações que existem entre Deus, o homem e o universo, também publicado pela MORC em 1782. E, se não me engano, ele está disponível também no hermanubis.com gratuitamente e na SCA também em PDF. Esse é o livro que o Eliphas Levi diz que é a chave para os arcanos maiores do tarô e do seu dogma ritual de alta magia. Muito recomendável, tá? Porque ele vai pegando desde a história da humanidade, vai falando dos livros, vai falando das religiões, tudo que vocês quiserem saber sobre o martinismo ou que falaram sobre teoria de conspiração, tá ali. O Saint-Martin deixa muito claro a opinião dele em relação aos livros, às escrituras sagradas, ao papel do homem, da natureza, do panteísmo. Então ele vai abordando esses 22 capítulos de arcanos maiores, toda a história do homem, e faz uma profecia para o futuro de quando as pessoas começarem a se religar espiritualmente e tiverem uma fraternidade universal, mas não necessariamente só no plano físico. Sim, uma sociedade de iluminados espirituais, mas isso aí cabe a cada um interpretar por si só, lendo lá, isso aí já no final do livro. Tá bom? Já dei spoiler. Em 1785 ele escreve o discurso sobre a melhor maneira de trazer à razão nações entregues aos erros e superstições. Também não conheço, nem em português, nem em outras línguas não traduzi. O Homem de Desejo é escrito em 1790 após ele conhecer, na viagem a Estrasburgo, a Madame Charlotte Beuclin, Rodolphe de Salzmann e o grupo místico que estava ali desenvolvendo pesquisas sobre magnetismo, mesmerismo e invocações. Então é um período onde ele já passou por algumas iluminações e ele já está muito maduro, conhecendo a obra de Jacob Böhme e tendo contatos espirituais com o seu querido B, o seu mestre espiritual, seu guia. O Homem de Desejo é conhecido por muitos como os Salmos de Saint-Martin, porque ele é escrito como se fossem salmos diários também, salmodias ali, e alguns até acham que Louis-Claude Saint-Martin é a reencarnação do rei Davi devido à sua poética e a forma como ele escreve ali, as suas preces também, mas eu acho que é um livro muito legal de se ler dessa forma, de como se fosse diariamente prece, até para aquelas pessoas que estão começando a conhecer o martinismo, precisam de ter um apoio ou ler algumas frases do filósofo desconhecido por um certo período. Eu acho muito legal para começar a ter essa introdução ao pensamento do Saint-Martin em gotas diárias. É também um livro onde a gente vai encontrar o termo do amigo bom companheiro, do anjo. Então ele vai começar em algum momento a falar disso, desse anjo interno e também do guia espiritual. Eu acho que não tem como passar pelo martinismo sem pegar esses conceitos ali no Homem de Desejo. Daria um vídeo só para explicar o conceito de desejo e de vontade, porque a gente usa hoje um conceito de vontade e desejo diferente do que era usado na época, e ele usa numa terminologia própria, mas basicamente desejo que ele está se referindo é essa vontade universal. Assim, o desejo é uma força centrífuga quando se manifesta, quando é uma força motriz para a ação, para buscar, para se autoconhecer, para se autodesvelar, e uma força centrípeta que nos faz retornar à unidade. Até esse momento em que estou gravando esse vídeo, o livro O Homem de Desejo está disponível na Sociedade de Ciências Antigas, no hermanubis.com e também na editora da MORC para a compra
do livro físico, mas segue as mesmas regras. Não sei se está disponível para o público. O livro Ecce Homo foi escrito e publicado em seguida, em 1792. Ecce Homo é uma frase traduzida da Vulgata, onde Pôncio Pilatos apresenta Jesus aos judeus para o julgamento. É também o nome da autobiografia de Nietzsche, por isso que muitos ainda confundem quando vão pesquisar. Então tem que digitar Ecce Homo Louis-Claude de Saint-Martin, senão vai aparecer o do Nietzsche lá. O que tem nesse livro de diferente é que ele diz, do início ao fim, que o homem é um pensamento do ser dos seres e que nossa missão é conhecer esse pensamento original da divindade quando emanou a nós. Então cada um está aqui representando um pensamento de Deus, aquilo que o Jacob Boehme vai chamar de virtude. Cada um tem a sua virtude, ou aquele desejo, um individual, uma vontade verdadeira, como as pessoas falam, verdadeira vontade. Então, cada um é esse pensamento único e original do ser dos seres, mas que nós não conhecemos. Então, basta nós sabermos e conhecermos, voltarmos para dentro para saber que pensamento sou eu. Ele vai abordar também um termo que é muito procurado quando as pessoas saem do cristianismo ou do protestantismo e entram no martinismo, que é o príncipe das trevas. E ele vai falar sobre essa força desse ego coletivo, desse egoísmo coletivo condensado, puxando o homem para trás, causando as guerras. Vai falar sobre o perigo das pessoas que se acham missionadas, destinadas, porque são alguma nação santa. O tempo todo ele vai falar sobre isso, ainda que no contexto ele seja cristão, ele tenha que falar para pessoas cristãs, senão, tanto que o livro dele foi até condenado pela Inquisição Espanhola, o dos erros da verdade depois, então ele tem que falar naquele contexto, mas ele fala sobre o perigo desse príncipe do mundo, buscando as pessoas através de teorias de fazerem de novo a história dos profetas, de serem nações eleitas, e que tem uma missão mundial, e que isso aí são só jogadas muitas das vezes para que as pessoas se sintam escolhidas a fazerem algo e não fazer o que tem que fazer realmente em si mesmas. Na dúvida, para entender esse pensamento político do Saint-Martin, eu sempre recomendo voltarem lá no primeiro livro, que é dos erros da verdade, porque ele vai falar sobre o perigo de uma política quando ela só olha para o externo, para a circunferência, e não olha para o centro, não olha para o princípio que move o ser humano. E a separação que isso causa, porque todos, de certa forma, inclusive sendo soberanos ou sendo servos, todos têm direitos iguais perante o Criador, ainda que responsabilidades diferentes, mas em algum momento essa ilusão vai cair e todos são iguais e justos como almas e irmãos. Ele também fala nesse livro sobre o poder desse pensamento divino e fala que o pensamento do homem povoa e cria o universo. Então tem uns conceitos bem herméticos ali, tá? A gente percebe que vai mudando. Em algum momento ele critica o panteísmo no início dos livros e depois ele vai chegando, se aproximando de um panenteísmo, que é Deus não é a natureza, mas ele é onipotente, onipresente, ele também está presente ali, ainda que esse ser dos seres, ele transcenda tudo isso. A palavra ser dos seres já deixa bem claro, né? Que tem uma multiplicidade de seres, seres primários, secundários, terciários, e tem um ser essencial, um único ser essencial, uma causa ativa através da qual tudo se move, que penetra tudo e age. Então esse é o ser dos seres. Diz assim o Saint-Martin: não é necessário esquecer que o pensamento, a palavra e as ações do homem preenchem e preencherão o universo de uma infinidade de obras e de consequências destinadas a conservar o seu caráter original e a compor as múltiplas e diversas regiões onde se encontram os idiomas, as iluminações, as descobertas e os verdadeiros conhecimentos que os homens puderam trazer à luz. Nestes, porém, se encontram também, em grande medida, as ilusões, os erros e as hipocrisias emanadas cotidianamente de todos os aspectos humanos. Essas irradiações negativas aumentam de tal forma as trevas em torno do indivíduo que, com o passar do tempo,
elas terminam com o não enxergar mais claramente as coisas. Em essência, nós somos o pensamento do ser dos seres, mas na prática nós somos individualizados, multifacetados, totalmente separados. Nenhum de nós acaba sendo totalmente uma unidade consigo mesmo, porque nós temos vários aspectos fragmentados de nós e das nossas personalidades, então nosso pensamento também fica assim. E não somos o pensamento original da emanação do Adão, o Adão Kadmon, como alma coletiva. Então a gente pode perceber que nós somos, de certa forma, o nosso próprio demiurgo, criando essas formas, essas ilusões nas quais nós queremos viver, e o nosso pensamento cria muito mais essas coisas que vão reagir sobre nós. Muito dificilmente o pensamento de um ser humano criaria um planeta ou condensaria algo desse tipo. Nosso pensamento, somos o pensamento do todo, mas não somos o todo. Isso até o Walter Atkinson botou no Cabalhão, que não veio do Egito, ok? E em 1792 também, ele descreve o outro lado desse processo, que é o novo homem, que é quando o homem já encontrou a pedra filosofal em si, construiu um templo, construiu um trono para habitar nesse templo e sentar, e ele é o Lázaro que já foi ressurgido dos mortos. É quando esse Deus enfaixado remove as faixas, foi purificado, e ele então renasce, esse novo homem interno. Ele vai falar ali sobre os filhos de Caim, sobre os filhos de Abel, sobre o filho de Adão, o filho do homem, o filho do espírito. Então, é um livro para quem terminou um processo. Ele vai explicar as horas, os 7 planetas, as 12 virtudes, tudo que é feito interiormente durante todo o processo. Para ilustrar em termos mais simples, esse processo é quando deu nascimento ao verbo interno do iniciado. Ele está se preparando para o adeptado, mas não é um adepto, e ele já encontrou a sua verdadeira lei, a sua própria lei interior. É quando o apóstolo Paulo fala: não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. É o momento em que o próprio iniciado, deixando o homem velho, ele se torna a própria prece do Deus em ação. Mas ainda não é o último estágio, é um livro que ajuda a ilustrar e a incentivar para que esse verbo atinja o grau do homem-espírito. Esse livro está disponível na Sociedade de Ciências Antigas, no Hermanubis e também na editora da Amorque. 3 anos depois, Louis-Claude Saint-Martin escreve A Carta a um Amigo, ou Considerações Políticas, Filosóficas e Religiosas da Revolução Francesa, seguido pelo resumo de uma conferência pública, em 1795. Em 1797, os flashes da Associação Humana, ou Iluminações na Associação Humana, depois, reflexões de um observador sobre a questão. Quais são as instituições mais adequadas para fundar a moralidade de um povo? Isso em 1798. E em seguida, ele está escrevendo O Crocodilo, sobre a Revolução Francesa, sobre Luís XV, em 1799, que é muito adorado por muitas pessoas. Eu não consegui finalizar a leitura do Crocodilo. Então, eu acho que é um livro que precisaria de um tempo bem maior até para ser colocado alguma coisa num vídeo, ok? Em 1799, também sai o ensaio sobre os signos e as ideias. No ano seguinte, sai o famoso O Espírito das Coisas, em 1800. A Controvérsia com Garat sai em 1801, assim como O Cemitério de Amboise. E o Ministério do Homem e Espírito sai em 1802, um ano antes do falecimento de Louis-Claude Saint-Martin. Em O Ministério do Homem e Espírito, nós temos claramente a culminação de um processo espiritual que é a base e o objetivo da formação martinista, do martinismo e das ordens martinistas autênticas espiritualmente falando. Nesse livro, Saint-Martin nos fala sobre o homem quando ele se torna
um próprio agente da divindade, quando esse casamento foi feito. Agora sim, mais concretamente, já podemos falar que o Cristo habita em mim, nesse ponto do processo, isso falando teoricamente, não quer dizer que todos atinjam esse grau, mas todos nós buscamos isso através do processo. Por isso ele é o ministério do homem-espírito, quando o homem começa o seu ministério espiritual. Diz São Martin assim nesse livro: embora Deus abra essa porta naquele que ele emprega para servi-lo, aqueles que não são empregados não devem repousar diante de qualquer suposta impossibilidade sob a justificativa de que nenhuma porta se abrirá neles, pois em todos os homens há uma porta para o desejo e para a justiça. Somos todos obrigados a abri-la por nós mesmos. O Ministério do Homem Espírito encontra-se disponível no site da Sociedade das Ciências Antigas, Irmã Nubes e da Morgue. Temos também as obras póstumas de Leclos de Saint-Martin, que são os textos inéditos. Ele começou a escrever, por exemplo, Mon Portrait, o meu retrato histórico e filosófico, em 1897. Então a gente vê que o início do livro é um pouco triste, depois ele vai mudando ali, escrito as suas anotações pessoais. Esse livro é publicado em 1807 e depois também em 1961. As obras póstumas foram publicadas em 1807. O Les Nombres, ou Os Números, foi publicado em 1843 e depois o manuscrito Watkins, em 1953. 5 textos inéditos foram publicados em 1959, um caderno de idiomas em 1961, as conferências ao Sr. Leroux, doutor em medicina, em 1961. Conferências também foram publicadas em 1961. Depois, pensamentos mitológicos. Depois foram publicados os fragmentos de Grenoble, em 1962. Reflexões sobre a Sagrada Escritura foram publicados em 1963. Faíscas políticas, em 1965. Caderno de Metafísica, em 1966. Caderno de um jovem Élie Cohen, em 1968. Sonambulismo e convulsões magnéticas, em 1969. Notas sobre os princípios do direito natural de Boulamarque, em 1969. E aquele sobre o magnetismo, Reflexões sobre o magnetismo, em 1969. A Carta sobre a Harmonia foi publicada em 1977 e Reflexões sobre as Ciências Naturais foram publicados em 1982. O Livro Vermelho, que muita gente conhece também aqui no Brasil, mas que não está disponível na língua portuguesa, ele foi publicado em 1984. Instruções sobre Sabedoria, em 1986 e recentemente em 2019. Meu Livro Verde foi publicado em 1991 e A Matéria em 1995. Depois, sobre a origem do Espírito das Formas, que foi publicado em 1996 e em 2001. Sobre a Alma, foi publicado em 1996 e também em 2019. As Lições de Lyon, em 1999, O Bem e o Mal, em 2019 e Ensaio sobre o Assunto, em 2019. Depois nós temos as cartas e correspondências de Leclos de Saint-Martin, como a correspondência de Saint-Martin com Kirchberger, o Barão de Liebesdorf, que tem em português, eu vou botar o link aqui abaixo, que foi publicado em 1862, a correspondência de Saint-Martin com Jean-Baptiste Villermoz, a correspondência com Dubourg, Teosofia e Teologia, correspondência de Saint-Martin com Villelets d'Ainan, e outras correspondências que ele teve com Salmsman e Finger, que também foram publicadas depois. As traduções das obras de Jacob Böhm feitas por Saint-Martin são a Aurora, os 3 princípios da essência divina, 40 perguntas sobre a origem e essência do ser, da natureza e da alma, sobre a tríplice vida do homem, segundo o Ministério dos 3 Princípios, e Erklärung der Titum Figur, uma figura teosófica
de Nicholas Tischer. Bem, como percebemos, Samartã escreveu bastante, traduziu ainda, leu em hebraico também, a sua Bíblia em hebraico, sempre recomendou essa leitura, inclusive. Não é fácil limitar ou definir o filósofo desconhecido, o teósofo de Amboise. Samartã tem uma obra muito maior do que tudo que a gente possa imaginar ou deduzir sobre ele, principalmente espiritualmente. Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado. Perdoem qualquer indiscrição, qualquer coisa que eu tenha omitido, para evitar indiscrições também. E um forte abraço até o próximo vídeo.